Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um mamão aberto e um fechado. Então nós vamos começar usando as cores dessa casca do mamão. Vou fazer um mamão meio maduro, porque os tons de amarelo ficam mais fortes, fica bonito. Vou usar o marfim, o amarelo ouro, o verde kiwi e o verde oliva. Como a gente vai trabalhar aqui uma área grande, para não preencher com a tinta pura e ficar duro, então eu vou colocar o diluente nessa área, toda essa área do mamão inteiro aqui, eu vou preencher com o diluente. Agora que eu preenchi, eu tenho aqui ainda um restinho, vou pegar uma pincelada, tô usando um pincel número 10, sem aparar. Marfim. Vou colocar aqui, olha, no meio. Não precisa preencher muito de tinta, tá? Olha, eu tô até tirando assim um pouco do excesso. Quero que essa área aqui fique mais clara. Agora, o amarelo ouro. Também tiro um pouco do excesso aqui. Posso até misturar um pouquinho com aquele restinho de marfim que sobrou. E eu vou colocando em volta. Você viu que, olha, a cerda do pincel, eu uso bem a cerda do pincel. Aperto mesmo, vou entrando com o amarelo ouro para cima do marfim. A gente tá fazendo uma base. Vou trabalhando com esse amarelo, assim, ó, até chegar na bordinha. Você viu que ele não tá preenchendo aquela forma pesada. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde kiwi. Eu vou colocar, olha só, eu vou colocar em cima daquele amarelo, restinho de amarelo que tinha aqui. Se você tiver muita tinta aqui, não coloque em cima, tá? O meu só tinha um pouquinho, então eu coloquei. E eu quero deixar aqui, ó, essa parte de cima aqui, vou deixar assim meio esverdeadinho. Você viu que o kiwi em cima do amarelo, ele fica bem mais desmaiadinho. Ele vai fazer só mesmo assim uma ligeira sombra. Olha, eu venho sumindo com o pincel, não chega em cima do marfim. Um pouquinho pro lado de cá também. Aqui tem um risquinho, você viu? Ó, eu preservei a área, coloquei a sombra aqui, ó, por trás do risquinho. Eu vou deixar só aqui, porque eu quero colocar mais um pouquinho do kiwi, eu quero deixar essa parte aqui embaixo um pouquinho mais escura também. Aqui, ó. Porque aqui vai ficar bem o laranja do mamão. Então, eu quero que tenha um pouquinho de contraste. Então, por isso, eu vou deixar o verde aqui. Um pouquinho mais verde, né? Vai sumindo. Você viu que ficou, assim, uma cor entrou bem dentro da outra. Eu já vou acrescentar um pouquinho do verde oliva aqui, ó. Sempre eu vou pondo uma cor sobre a outra. Isso já vai criando uma mistura. Eu vou fazer com o verde oliva aqui embaixo, um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais. Aqui, olha, bem aqui. Eu tô seguindo aquela linha, só que um pouquinho pra dentro. Peguei o pincel, coloquei o pincel de pé.
Para não ficar, se fizer assim, vai marcar aqui desse lado, vai fazer uma linha. Se faço assim, a linha sai pro lado de cá. Não quero que tenha linha, então eu coloco o pincel de pé. Olha, é como se fosse uma mão às vezes dá uma valetinha, faz uma valetinha assim. Então, é isso que eu vou tentar imitar. Ó, ponho a tinta, eu vou esfumaçar para lá e para cá. De pé. Aqui embaixo, meu pincel tá soltando pelo, é pincel novo. Sim. Agora, nesse ponto, eu vou lavar meu pincel e eu vou colocar um tom, um pouquinho de laranja, bem pouco laranja. Tiro totalmente o excesso de tinta, não tem mais tinta. Vou fazer, olha, um pouquinho aqui, mas muito leve. O laranja não pode misturar com o verde, porque fica uma cor bem escura. Então, tem que ser assim, ó, muito leve, muito pouquinho. Vou pôr um pouquinho aqui também. Agora, eu vou trocar de pincel. Pincel número 6, aparado. Um pouquinho do verde oliva. Tiro um pouquinho do excesso. E eu vou começar aqui, ó, no contorno. Eu vou trabalhar como se fosse uma linha, só que eu vou deixar o contorno mais escuro, mas não vou puxar muito. É mesmo para fazer um sombreado, para dar mais corpo para a pintura. Olha, você pode trabalhar isso a volta toda, mas não deve deixar assim, uma linha. Não, você põe, deixa o contorno marcado, mas vai esfumaçando para dentro. Aqui em cima, olha, você tem o cabinho e aqui tem uma linha. Você vai pôr um pouquinho desse mais escuro aqui, ó, por trás da linha. Vai ficar assim, ó. Um pouquinho do laranja aqui. Vou descer aqui. Senti falta de mais uma dobrinha dessa aqui, olha. Então, eu vou colocar aqui pra cima. Peguei bem ali no ponto que começou aquela outra e vou fazer curvo assim. Bom, terminei aqui. Nem vou continuar, não vou pôr aqui porque nós vamos fazer o matinho. Vai pegar aquela área ali. Nessa parte aqui de baixo, eu ainda vou acrescentar um pouquinho do sépia. Também tiro o excesso. Olha, ele vai ficar assim mais escuro. Aqui nós não vamos fazer detalhes porque vai ter florzinha. Então, ele vai ficar assim. Bem no meio daquela linha que a gente fez com verde oliva, vou colocar bem discreto. Olha, um detalhezinho de sépia, bem discreto. Não vai cobrir o verde. Vai ficar dentro do verde. Já aproveito, preencho o cabinho com o sépia. Então, preenchi com o sépia. Eu vou usar um pouquinho do marfim e um pouquinho do verde kiwi misturadinhos. E vou fazer
aqui, ó, coloco bem em cima da linha. Agora, eu vou puxar assim, ó, deixando esse lado arrepiado. Tá vendo? Ele parece redondinho quando a gente faz isso. Deixa marcadinho, só que não atravesse. Começa ali, bem forte, e do lado de cá, ele não chega até o final. Já vou aproveitar e vou dar uma iluminadinha bem de leve. Agora eu não tô esfregando, tô fazendo assim, ó, batidinha com o pincel. Vou dar uma iluminadinha aqui. Pouquinha tinta aqui também, olha, vou dar uma iluminada com batidinhas de pincel. Posso iluminar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. O cabinho ali parece que a gente não consegue enxergar. Você pode fazer assim, ó, pega um pouquinho de tinta marfim no pincelzinho 0 e pode até fazer uma luz aqui, olha, onde acaba o cabinho. Isso vai mostrar que ele terminou aqui. Pronto, aqui a gente já fez o gordinho. Ah, ali em cima do cabinho, naquela partezinha ali, também a gente pode bater um pouquinho bem no contorno da parte de cima. E se você quiser, você pode puxar assim, essa parte aqui, ó, fazer até mais compridinho assim, ó, fazer um rabinho ali. Ó. O mamão geralmente tem umas manchinhas. Olha, eu peguei um pouquinho do sépia, tá? Você pode bater, ele vem assim com umas, não é sujeirinha, na casca fica assim meio manchadinho. Então, vá fazendo leves batidinhas assim com o pincel. Tira o excesso da tinta, depois você vem fazendo assim, ó, só encostando. Cuidado para não ficar assim, ó, o mesmo movimento. Se ficar, você tem que dar uma desmanchada. Vou pôr um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Achei que o meu mamão ficou muito verde, então o que que eu vou fazer? Vou aumentar um pouquinho do amarelo ouro. Bem de leve. Nessas áreas assim, ó, que tá aparecendo verde kiwi. E mais um pouco aqui no meio. Ele tava muito verde. Então, se você quiser fazer um mamão verde, pode fazer daquele jeito. Se você quiser um mamão mais maduro, coloque menos verde e mais amarelo ouro. O meu agora ficou mais maduro. Tá, tô mais satisfeita. Agora vamos para a fatia. Vou colocar o diluente também em toda a fatia. Coloco no pratinho e vou passando para preencher toda essa área da fatia. Nós vamos colocar aqui, ó, por essa parte que é a casca. Então, eu vou colocar amarelo ouro, passando de leve, sem preencher muito de tinta aqui. Só preenchendo superficial, assim. Porque a gente tem o diluente e ele vai fazer com que a tinta entre na cerda do tecido. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde kiwi e eu quero fazer aqui embaixo, olha, assim, um pouquinho de sombra de verde também. Vou colocar um pouquinho. Já vou colocar um pouquinho do oliva também. Você viu que eu já tô colocando, deixando manchadinho?
já vou colocar, olha, uma manchinha aqui no meio, puxo pra cima, puxo pra baixo, vai ficar assim manchadinho. Aqui na fatia, nós vamos preencher depois, vamos trabalhar essa área aqui. Essa área é onde tá a sementinha. Então, você vai pegar um pouquinho do amarelo, um pouquinho do marfim, e você vai colocando essa tinta, deixando o amarelo e o marfim aparecerem. Ó, você pode preencher dando apertadinhas. Você viu que tá ficando assim todo manchadinho, mas não deixe o fundo, o tecido aparecendo, tá? Você pode cobrir tudo. Aqui, mais na borda, você vai deixar um pouquinho mais do marfim aparecendo. Pronto, preenchido. Vamos esperar ele secar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai colocar a tinta aqui na fatia. Agora, nós vamos trabalhar com o amarelo ouro e com o laranja. Eu vou colocar amarelo ouro pelo meio. Agora, eu vou colocar o laranja também aqui, ó, perto da casca. E o movimento é esse, você coloca e você vai puxar assim, olha, pra dentro. Pode ficar assim meio riscado. Aqui, nós vamos colocar aqui atrás, olha, um pouquinho assim. Esse ladinho aqui fica mais claro, esse ladinho mais escuro. Então, aqui a gente coloca o laranja. E você vai puxando dessa forma. Embaixo fica bem preenchido. E em cima vai ficar assim um pouquinho mais amarelo. Eu vou pegar um pouquinho do marfim, agora eu vou colocar aqui no pratinho. Não vou colocar o pincel em cima dessa linha, mas um pouquinho para baixo. Em alguns espaços onde tem amarelo, você vai puxando assim, olha, uma pinceladinha. Aqui pode colocar porque não tem mais sementinha. E essa parte aqui é mais clara. Olha, aqui vai ficar mais clarinho. Então, pode até puxar um pouquinho mais assim para mostrar. Você viu que ficou uma linha aqui, dividindo a parte da polpa, da parte da semente, da parte interna. Agora, eu vou misturar um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do sépia. Os dois juntos, assim, ó, no pincel, tá? Eu vou fazer um acabamento aqui. Aqui, bem entre os dois, eu vou fazer algumas, olha, são manchinhas, eu não tô fazendo um risco. E não é assim reto, tá? É manchinhas, um mais pra cima, mais pra baixo. Você vai fazendo assim, porque isso aqui é uma coisa bem irregular. Quando a gente corta, isso aqui nunca é certinho. Essa parte aqui, eu vou pegar um pouquinho do laranja. Vou escurecer ele um pouquinho com esse sépia aqui. E vou passar também entre a casca e a polpa aqui do mamão. Você viu que ele não ficou, ele tá um pouquinho mais escuro, mas não tão escuro quanto o sépia puro. É um pouquinho do sépia e uma pincelada de laranja. Você sempre vai misturando assim, você nunca mistura os dois juntos, porque você pode
escurecer muito ou clarear demais. Então, sempre vai fazendo de pouquinho. Eu tô escurecendo pro lado do laranja aqui, pra cima do laranja. E aqui eu vou deixar escuro como se fosse uma linha mesmo. Vou usar um pouquinho do amarelo ouro aqui nessa borda para dar uma clareada também. Quero a casca um pouquinho mais amarela. Você viu que ele fica assim meio com pinceladinhas mesmo. Agora, nós vamos fazer o matinho verde aqui em cima, antes de fazermos as sementes. Eu vou usar o verde pinheiro e o azul caribe. Essa área, então, começo aqui com o verde pinheiro, mais forte, aqui pertinho. Vou saindo assim, olha, pra fora, deixando intervalos, tá? São batidinhas de pincel. Aqui, vou subir ali, mas não precisa continuar inteiro em cima. Já vou aproveitar e vou fazer aqui também. Aqui, eu quero subir aqui em cima do mamão. Pra cá também. Embaixo, vou deixar mais curtinho. Porque, enfim, isso daqui tá apoiado sobre uma superfície, então não posso deixar muito reto pra cá. E agora eu vou pegar, sem lavar pincel, o azul caribe e vou colocar assim, ó, mais para as pontinhas. Coloco pra fora, daí entro um pouquinho pra cima do verde. Enfim, vai ficar uma moita. Cuidado para não preencher tudo, tá? Fazer uma bola. Não. Aqui pode preencher. Aí, à medida que vai saindo, você vai fazendo galinhos. Isso é só para não ficar só a fruta. A gente compõe um pouquinho, faz alguma coisinha assim para o trabalho ficar assim um pouquinho mais interessante, mais elemento. Quanto mais elemento, mais interessante. Agora a gente espera secar um pouquinho para colocar as florzinhas em cima. Eu quero fazer, eu tô com o pincel número 2 aparadinho. Vou fazer aqui, ó, um amarelinho, amarelo ouro. Não em cima da polpa do mamão, como se fosse continuação dessa casca. Aqui, só uma bordinha aqui. Olha, uma linha, na verdade. Posso até clarear um pouquinho aqui também. Ó, colocando umas pinceladinhas de amarelo ouro. Agora a gente vai lidar com o violeta cobalto. Pincel número 2 aparado. E eu vou fazer assim, algumas florzinhas. Olha, eu tô pegando a tinta, o pincel tá cheio de tinta. Algumas florzinhas aqui com violeta cobalto com 5 pétalas. Você vai dando pinceladas, como você já preencheu com as outras cores. Aqui, olha, só 2 pinceladinhas fazem um botãozinho. Assim. Vou colocar aqui embaixo também, vou colocar aqui, ó, uma aqui.
Mais uma aqui. Um botãozinho aqui pra cima. E um botãozinho pra cá. Você viu que não aparece muito? Porque a cor de baixo é forte. Agora é o detalhe, que eu vou fazer o branco. Vou pegar um pouquinho do branco. Agora eu não enchi o pincel. Tô pegando só de ladinho. A tinta tá aqui, desse lado. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar no botão 2 pinceladinhas por cima. E na florzinha, olha, eu dou uma pincelada por cima do violeta, mas sem cobrir totalmente o violeta. Vai ficar aparecendo. O branco, ele vai se fundir com o violeta e vai ficar um violeta bem mais clarinho. São pinceladas só, não precisa arrumar muito, não. Ó. Aqui também. No meinho, o miolo de amarelo ouro. E agora nós vamos fazer sementinhas do mamão. Eu vou usar o fundo do pincel e vou fazer as sementinhas com o sépia. O cabinho do pincel bem de pé e nós vamos colocando bolinhas. De vez em quando você pode apertar o pincel, você viu que faz um fundinho, faz um furinho. Isso é legal, tá? Mas não em todas. Aqui nessa área eu quero cobrir essa linha do meio, mas você não precisa encher toda a área. Essa distribuição aqui é bem irregular. Então, já te mostrei, agora eu vou fazer o meu, depois eu te mostro pronto. Aqui no meio eu fiz mais, para as pontas ele vai sumindo, vai acabando. E como ficou escuro aqui e escuro aqui, vou usar o branco para fazer isso aqui, ó, em algumas. Você faz uma meia lua. Ele vai ajudar a separar do fundo escuro e vai dar um brilho, vai iluminar um pouquinho. Como a gente faz umas por cima das outras, pode fazer um pouquinho de luz assim, olha, onde se encontraram. Isso, agora nós vamos esperar secar o trabalho para fazer o fundo. Agora que já tá totalmente seco, nós vamos borrifar um pouquinho de água toda a volta. Depois você espera um pouquinho para que essa água corra e preencha todos os espaços. Passe sua mão em cima, assim, para que a água espalhe bem. O trabalho tem que estar totalmente seco. Com o pincel 10 sem aparar, pincel grande, você vai tirar totalmente a tinta, assim, no pratinho. Aí você vai fazer, tô usando rosa ciclame. Quero colocar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Olha, precisa pouquíssima tinta no pincel, porque a água vai espalhar essa tinta e vai deixar ela bem leve. E a gente quer só um pouquinho de colorido. Não fiz isso, fiz aqui e aqui. Vou fazer um pouquinho aqui embaixo também, assim, na horizontal, porque aqui é uma mesa.
Pronto, agora, sem lavar o pincel, vou pegar um pouquinho do sépia. Também tiro o excesso de tinta e vou colocar aqui, ó, na base, mas não de forma uniforme. Aqui eu vou fazer alguns riscos com o pincel, assim, na largura dele, mas com pouquinha tinta. Não é para cobrir totalmente o rosa, tá? Só na base ali você põe. Ó, aqui vamos deixar riscos na mesma altura. Um mais comprido, um mais curtinho. Agora eu vou pegar um pincelzinho menor. Vou colocar um pouquinho mais escuro aqui bem embaixo do trabalho. Tá vendo? Olha, rente a linha. Pra não ficar nem um buraquinho branco ali, porque aqui não tem luz saindo de lá pra cá. Você pode até passar um pouquinho em cima da pintura, olha, não vai pegar porque tá molhado. Então, você pode passar o dedo que vai limpar, se borrar um pouquinho ali. Acho que é suficiente. Eu ainda vou com o pincelzinho 2 aparado e o marfim. Eu vou fazer mais um detalhe aqui, ó, na casca. Pra deixar, não é uma linha, tá? São alguns pontinhos, assim, só pra deixar marcado, bem marcado a casca aqui, a linha da casca. Eu quero iluminar mais um pouquinho ali, nessa área ali que eu já iluminei 2 vezes, mas a tinta sumiu. Com o marfim, tiro o excesso, aí eu vou bem aqui no meio, olha. Essa pintura tá seca, tá? Não tem água. Pronto. Agora estou satisfeita. Agora encerramos. Espero que tenham gostado. Aproveitem bem esse risco que já está disponível na minha página, Sonalu Pinturas, e no meu site www.sonalupinturas.com.br.